A inovação está transformando o transporte de passageiros. E as principais soluções estão reunidas em um só lugar. O FatPass Tech apresenta empresas, tecnologias e tendências que impulsionam a mobilidade. Conheça agora mais uma inovação para o futuro do transporte. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da FatPass Tech, uma iniciativa da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros que tem o objetivo de unir as empresas que geram tecnologia e que estão presentes no ecossistema de transporte no estado de São Paulo, por que não dizer do Brasil, e também levar para as empresas operadoras uma oportunidade de conhecer todos os serviços, aqueles que são os principais, as principais inovações e que vão estar disponíveis agora na Latibus em agosto. Aqui comigo está o Emerson Grande Colodrão, falei certo? Certo, isso mesmo. CEO da Praxio. Emerson, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Esse é um canal para que vocês possam dizer tudo o que vai ter ali na Latibus, quais são as principais tecnologias de vocês e o que os nossos empresários e gestores podem encontrar entrando em contato com vocês aí da Praxio. Legal, Anderson, muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite, prazer conhecê-lo aí, a gente não se conhecia ainda, né? Então, muito bom falar contigo. Antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Praxio, né, para quem ainda não nos conhece. Então, a Praxio ela é líder no fornecimento de software de gestão para empresas de transporte rodoviários no Brasil, né? Então, hoje, a gente tem um portfólio bem amplo, né, que a gente atende todos os portes de empresa, desde as empresas que operam um único ônibus até os grandes frotistas, né? Então, a gente atende todos os segmentos aí, tanto urbano, rodoviário, o fretamento e o turismo, né? E se a gente faz um recorte aí, analisando o mercado nacional por grupos empresariais, que é muito comum aí, né? A gente ter vários grupos, quando a gente considera as empresas acima de 70 veículos, hoje a gente tem 56% de share no mercado nacional, né? E nós estamos presentes também com os nossos produtos em Angola e em Portugal, né? E assim, hoje, falando rapidamente do nosso portfólio, nós temos três principais soluções. Uma delas é o Globus, né? Então, o Globus, ele é um ERP, um software de gestão para empresas de transporte de passageiros, que ele tem mais de 30 módulos, entre eles parte de oficina e materiais, a gente faz a gestão, né, de oficina e materiais, financeiro, fiscal, contábil, a operação de passageiros e também a parte de gestão de pessoas. Folha de pagamento, é social, apontamento de horas, enfim. E o Globus, a gente posicionou ele para atender empresas acima de 70 veículos, é um número médio aí, né? Que são as empresas que geralmente têm a folha de pagamento dentro de casa, contabilidade dentro de casa. Nós temos também o Siga. O Siga, ele é um software parecido com o Globus, ele veio de uma aquisição nossa que a gente fez em 2022, se não me engano, da Alton, né? E é um produto tão bom quanto o Globus, só que ele não tem folha de pagamento. Então, a gente acabou posicionando ele para as empresas que têm a folha de pagamento terceirizada, que roda na contabilidade, né? Então, ali a gente atende empresas de perfil entre 20 e 70 veículos ali aproximadamente, né? E nós temos também o Praxio Luna, que ele acaba atendendo a venda de passagens rodoviárias, né? Controla, faz a gestão das poltronas, a ocupação, a emissão do bilhete, entre várias outras soluções aí, né? E o interessante que a gente lançou entre o ano passado e esse ano, a gente lançou duas versões do Siga, que é o Siga One, né, que a gente posicionou para empresas de 1 a 5 veículos, então ele é um produto mais enxuto ali, né, e também o Siga Emissor, que ele faz a gestão, a emissão do CTOS, né, com isso a gente conseguiu, que foi uma característica que muitos enxergavam a Praxio como só tem solução para empresas grandes, né? Então, a gente mudou isso nos últimos anos e a gente, então, hoje, a gente atende do primeiro ônibus as grandes operações, né? Então, falando rapidamente sobre a Praxio, uma apresentação para quem nos conhece, é isso, né? Não, bacana. A Praxio já é uma conhecida nossa, né? Eu tive a oportunidade já de estar em algumas Latibus, sempre ali vendo o stand de vocês, participando, conhecendo as tendências, né? E acredito que esse ano não vai ser diferente. Vamos contar aí com o stand da Praxio também na Latibus, correto? E legal, sim, sim, estaremos lá, estaremos lá. Não dá para faltar, uma feira super relevante para o segmento aí, né? Então, nos últimos anos aí, o ano passado, principalmente, que eu já estava como CEO, foi a primeira que eu participei à frente da empresa, e o resultado realmente foi muito bom,
né? A gente conseguiu fechar vários negócios na feira, o que geralmente não é comum, né? Feira, assim, é mais para relacionamento, mas a gente conseguiu, na hora, fechar negócios e fomentar negócios que a gente fechou posteriormente. Aí, então, foi uma feira super relevante, a gente não deixa de participar, né? E, assim, como todas as outras feiras aí, a gente sempre leva muitas novidades, né? Então, esse ano não vai ser diferente, até mesmo porque a inovação faz parte da nossa estratégia, né? Então, a gente está sempre muito ligado ao que está acontecendo no segmento e procurando responder isso para a gente trazer melhores resultados para os nossos clientes, né? Posso falar de algumas coisas que a gente está levando aí? Eu já ia te fazer essa pergunta, já ia falar para você, ó, Ah, que então conta pra legal. gente, né? Porque a ideia aqui do FETPESP Tech é justamente essa, que o empresário ali que está pensando qual stand que eu vou visitar, às vezes vai apenas um dia na feira, né? Para que ele possa priorizar aí algumas tecnologias. Então é interessante saber o que ele encontra aí com vocês, quais são as novidades para esse ano, o que ele pode já ir pensando em olhar e obter de inovação aí com vocês. Legal, legal. A gente tem alguns destaques aí, o que tem chamado muita atenção, porque a gente já está rodando com ele oficialmente, né? A gente não fez uma campanha de lançamento até para esperar a Latibus, é o Praxio Brain, né? É a IA que a gente conectou ao Globus para poder gerar insights ali, né? Então, a gente está vendo resultados muito relevantes que acabam mostrando para o empresário um dinheiro invisível que ele está perdendo lá, né? Como identificar durabilidade de peça e várias outras coisas. Então, a gente, num primeiro momento, conectou essa IA na área de oficina e materiais, e o resultado que a gente está observando ali de ganho que o empresário está tendo realmente é muito grande, né? Porque ele acaba indo no detalhe da informação e eu faço análise, né? O Praxis Brain, ele acaba fazendo análise de todo o dado histórico para poder gerar um alerta. Então, ele acaba sendo preditivo, né, nessa informação. Então, a gente diz o seguinte, que a gente entrega a informação certa, é uma informação relevante e no momento certo, né? E essa informação eu posso entregar tanto via WhatsApp quanto via e-mail. Só que não é só isso, eu posso também buscar informação no Globus. Então, via WhatsApp, eu posso fazer uma pergunta, a IA, ela processa essa informação dentro do Globus, na verdade, é dentro de uma estrutura de dado minerado pronto para o consumo, né? Eu faço essa busca com a IA, porque ela não tem capacidade de fazer uma análise na base crua do Globus, né? Então, a gente minerou esses dados, deixou pronto para o consumo da IA, e ele traz essa informação aí de forma preditiva, mas a pessoa também pode fazer uma pergunta, por exemplo, olha, eu tenho esse veículo aqui, quais foram as últimas manutenções realizadas, né? Então, ele traz ali em tempo real essa informação. Esse é só um exemplo, mas eu tenho vários outros lá, mas o que tem chamado muita atenção é justamente essa questão aí da gente conseguir mostrar custos invisíveis para que a empresa possa ganhar eficiência operacional, reduzir custo, antecipar-se a problemas, enfim. Então, torna aquela informação muito mais inteligente, né? Mas, assim, é legal que o Praxis Brain é só um dos lançamentos, né? O outro que a gente está lançando é o Globus Evo, né? Que é a evolução do Globus. Então, a gente está com um time totalmente dedicado em migrar o Globus para a web, né? E com o uso da IA, isso tem sido muito rápido mesmo, é algo que a gente se surpreendeu. A gente já teve duas iniciativas de migrar o Globus para a web que não foram bem sucedidas, só que essa ela está sendo bem sucedida. Por quê? Porque eu estou mantendo a estrutura de dados, então todo o histórico ele continua lá, e eu estou migrando a estrutura Delphi para a web, né, de forma que eu vou conseguir fazer um rollout, levar essa informação, essa nova versão para o cliente de forma muito transparente. Não precisa de uma nova implantação. Então, o cliente, num dia, ele vai estar com uma versão e, de repente, ele vai estar atualizou o sistema, ele vai estar com uma nova versão 100% web, né? Então, isso traz mais leveza, reduz custos, além da gente conseguir entregar outros recursos, né, com uma nova tecnologia, como dashboard, como acesso mais facilitado a dado para a pessoa poder manusear o que ela tem de informação, e a própria IA, né, gerando insights em função do que a gente tem de informação. Então, a gente lança o Globus Evo na Latibus, a princípio, módulos de acidentes e módulo de plantão. Então, são esses dois que a gente já está lançando com essas novidades. Convido os clientes a conhecerem, quem não é cliente também a conhecer, porque a gente está gostando muito do resultado, do visual, da leveza, então tem muita coisa legal aí, e a gente já está com o planejamento todo montado, com um time dedicado, trabalhando para acelerar
essa entrega do produto completo, né? Mas a gente já deu esse pontapé inicial aí e eu estou muito feliz com o resultado e dessa vez eu tenho certeza que a gente não vai errar mais porque ele já está em prática, ele já está sendo usado, né? E a performance dele está legal, que foi o problema de uma das versões que a gente fez. A questão do rollout foi muito simples, então várias coisas boas aí. Estou muito animado com esse movimento também. Posso falar de mais um produto, que é o Siga One Web, né? Então, o Siga One é aquele que eu comentei que a gente fez e ele está posicionado para as empresas em crescimento ali, né? De 1 a 5 veículos. Então, a gente lançou um módulo 100% web. Esse a gente reconstruiu pensando nessa necessidade desse perfil de cliente, né? Porque ele precisa de um software muito enxuto, muito ágil, né? Então, a gente fez esse produto e esse aí eu estou apaixonado por ele, porque o visual está muito agradável, muito leve, 100% web, o onboard dele é muito simples, porque ele é intuitivo, tem muita coisa pré-cadastrada, dashboard embutido, um gerador de relatório lá, que eu acho que a gente precisa até melhorar o nome, que ele é muito mais que isso, né? Então a gente gera dashboard, extrai, enfim, coisas bem legais, e IA também gerando insight lá, né? Então o que a gente está fazendo no Globus, a gente já fez no Siga One Web, nessa primeira versão que a gente lançou. Até o final do ano a gente entrega 100% do que a gente colocou como escopo da solução, mas isso aí está funcional, lançado e pronto para o empresário, né, que está nessa fase de expansão, poder fazer a gestão da sua frota de forma muito amigável aí, né? Então, é essa. Vou falar mais uma, você vê que tem bastante coisa que eu vou lembrando aqui, eu vou colocando Bacana, é aqui, isso né? mesmo. Que a gente tem o Praxio Luna, que ele faz a gestão da venda de passagens rodoviárias, né? E o que a gente está lançando na feira é o Luna Pay. Que o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu conectar a frente de caixa ali, a frente de loja, que faz a venda da passagem, com a maquininha de cartão de crédito, sem precisar de nenhum hardware. Então, é a solução própria que a gente faz essa comunicação, né? Então, a informação, ela nasce no Luna, ela vai automaticamente para a maquininha de cartão de crédito, então a gente evita erro de digitação, a gente reduz custo, né? Então, tem várias outras coisas ali que a gente traz como benefício no ganho com essa integração, você acaba eliminando a dependência de terceiros nessa operação, né? E ela fica muito mais simples e, como eu disse, segura e, o mais importante, mais rentável para o nosso cliente, né? Estou quase acabando, porque eu lembrei de mais coisa aqui, né? Na área de gestão de pessoas, porque a gente tem o nosso módulo de folha de pagamento e a gente desenvolveu um aplicativo que é o Taum. A ideia é que esse aplicativo ele seja usado pelo funcionário da empresa. Então, ali eu já tenho vários recursos, como a questão da escala do motorista aparece lá, o apontamento de horas aparece lá, o holerite ele pode ver lá, o informe de rendimento. Então, tem várias outras coisas lá, né? As folgas, tudo isso ele vê lá. E a gente foi colocando mais recursos lá. Então, na feira, a gente está lançando admissão digital. Então, para quem ainda não é funcionário, olha que legal. A pessoa ela passou pelo processo de recrutamento e seleção, e aí depois que ela foi contratada, ele recebe um link desse aplicativo, ele clica no link e lá ele pode tirar foto dos documentos. Aí ela faz a leitura dos dados e traz todos esses dados para o Globus. Então, a gente minimiza muito o tempo desse processo de onboarding da pessoa, elimina a burocracia, reduz erro nessa digitação, envia informação para o social de forma mais segura e mais rápida. Então, tem vários ganhos aí que a gente tem com essa admissão digital. Junto com isso, usando a IA também, no Taon a gente fez a leitura de atestados médicos via IA. Então, se um funcionário ele ficou doente, foi ao médico, pegou o atestado, ele tira a foto daquele atestado, o Globus, o Taon, né, via Globus, ele já lê aquilo com a IA, preenche os campos e manda a informação para o Globus. A pessoa do DP, ela analisa a foto do atestado, analisa os dados e dá um check lá confirmando, a informação já também entra no Globus e vai automaticamente para o e-social. Então, um ganho bem interessante porque a gente tem prazo para fazer essas coisas, né? E com essa digitalização, a gente acaba diminuindo esse prazo. E no Taon também a gente tem recursos como painéis, por exemplo. Então, esse aí está mais no Globus do que no Taon, né? Tem uma perninha lá, mas assim, é o painel que faz o monitoramento dos riscos psicossociais aí, né? Que é
o famoso NR1, que a gente tem ouvido tanto falar e preocupa bastante, né, o empresário aí. Então, a gente tem recurso no Globos que a gente está lançando na Latibus também, que vai ajudar as empresas aí a atuar de forma preventiva nessa questão da saúde, bem-estar aí dos colaboradores, né? Eu estou me alongando muito, mas vou falar o último que eu lembrei aqui, que é o seguinte. Esse Tá é se o alongando, último, não, pelo tá? contrário. Eu não tenho operação, mas eu tenho vários colegas aqui que atuam nas empresas, né, os próprios empresários, e todas essas soluções que você está falando vão direto nas dores que eles levantam para mim, né? É o Uhum. DP que tem ali uma necessidade de contratação, de eficiência maior aí na admissão, NR1, a própria entrada da IA na tomada de decisão, né, no apoio ao gestor. Então, assim, não tem problema, o pessoal vai ficar feliz em saber dessas novidades aí da Praxis. Que legal, que legal. E o foco é sempre esse, né? A gente sempre procura ver que dor a gente pode resolver, não desenvolve soluções só por desenvolver, né? A gente busca muito entender essa dor para poder responder com a tecnologia aí, que eu acho que é o nosso papel, né? E principalmente minimizar risco, né? E esse próximo, ele vem muito em ponto disso, né? Essa questão de minimizar risco para o empresário, né? Porque pô, a gente tá o tempo inteiro na corda bamba, o tempo inteiro correndo riscos lá, né? E o que que acontece? A gente hoje está dentro do ecossistema da Inestec. Então, nós somos uma empresa que faz parte do grupo Inestec, e no grupo Inestec tem inúmeras soluções, né? E, assim, uma delas que se conecta muito com o segmento do transporte de passageiros é o NSDocs, que é um gestor de documentos fiscais. Então, o que acontece? Ele acaba baixando automaticamente todos os documentos fiscais, notas fiscais, entre outros documentos ali, né? Ele baixa, armazena e tem alguns outros recursos lá. Mas por que que eu falei dele? Que a gente criou um recurso no Globus, que é o compliance fiscal. Então, o que que ele faz? Conectado ao NSDocs e conectado ao Globus, ele consegue minimizar em muito o risco do empresário, identificando o seguinte: olha, a nota que foi baixada, ela está dentro do Globus? Se não estiver, através do próprio compliance fiscal, a gente facilita esse lançamento no Globus. E não só isso, ele consegue identificar se, por exemplo, o dado que está no XML está correto no Globus. Porque esse é um risco também, que se o dado está errado lá, a gente pode fazer uma escrituração e enviar a obrigação para o governo de forma errada e depois ser multado por isso, né? Então, o compliance fiscal ele vai ser muito legal, porque hoje, no volume de dados que a gente tem, para a gente conseguir garantir que tudo que está lá dentro está correto, é muito difícil, né? Então, a gente criou mecanismos e esse aí é mais um recurso legal que a gente vai lançar na Latibus e que a gente acredita que vai gerar muito valor para o empresário aí. Não, bacana. A gente tem também a questão da mudança da norma fiscal, né? Entrada do CBS, IBS, BPETM também, aqui na federação a gente acompanhou isso e contamos muito com o apoio de vocês na Legal. discussão técnica, né? Então, aproveito aqui para agradecer essa parceria, porque realmente, né? Como você disse, vocês têm um share aí de 56% de mercado, onde a gente sabe que a maioria das nossas empresas utilizam aí os serviços de vocês, seja na bilhetagem, seja como um ERP, e é bacana isso, né, porque o Globus como um ERP, ele é multimodal, né, então você pode ter ali uma parte ou outra parte, mas essa integração como um todo é o que dá para o gestor uma tranquilidade muito maior, e aí, atrelado aos superpoderes da IA, ele consegue ser muito mais eficiente, tendo muito mais assertividade nas tomadas de decisão. Acredito que seja esse o caminho e é isso que está vindo muito forte agora, né, Emerson? É isso aí. Cara, e você trouxe dois assuntos aí extremamente relevantes, né? Um é da reforma tributária, e esse aí é um assunto que eu reforço aí que os empresários eles precisam ficar muito de olho, né? Porque vai mudar a carga tributária, né? Esse é um ponto, vai impactar. Tem a questão do split, né, de pagamento, que o governo vai fazer hoje, a gente recebe primeiro e depois a gente recolhe imposto. Quando isso estiver pronto, o governo vai ficar com dinheiro antes. Então, isso aí vai afetar diretamente o nosso caixa, né? O que que acontece? Como Globos, eu estou com um produto pronto para essa onda aqui. Virão novas ondas, mas para essa onda eu estou pronto, tal, né? Tá tudo certo. Só que assim, o cuidado que o empresário tem que tomar não é só a tecnologia, não é só Globos. Ele tem que olhar para dentro da operação dele como um todo.
né? Então, é um cuidado, uma recomendação aí. Eu tenho falado com alguns empresários sobre isso esses dias, né? Então, chegou a data, né? A gente teve um tempo grande para tratar, mas chegou a data. Então, agora eu acho que virou emergencial. A gente precisa realmente ficar de olho nisso aí, que é um assunto que pode trazer um problema muito grande para a nossa operação, para o nosso caixa, né? Em função dessa mudança de alíquota e em função também dessa questão do split de pagamento. Esse é um. E o BPETM, é legal que hoje eu estou aqui na nossa unidade de Minas, né? Então, a gente tem unidade em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas. Então, eu estou essa semana aqui em Minas, e a gente estava fazendo um bate-papo aqui com o time, e foi bem bacana que o pessoal aí, eles estão fazendo um BPETM desplugado das nossas soluções. Então, sabe, às vezes aquela empresa não tem o Globus, não tem o SIGA, ele vai conseguir usar esse BPTM para poder fazer a entrega dessa obrigação legal. Então, esse produto está em desenvolvimento, né? E aí a gente vai poder apoiar essas empresas que eventualmente não têm uma solução preparada para isso, né? Ou empresas menores que precisam desse apoio aí, a gente vai ter condição de fazer isso. Acredito que um mês isso aí tá no mercado aí apoiando essa transição, porque isso, Estado de São Paulo está no momento, mas em Minas ficou para dezembro, e assim, a gente vê que tem Espírito Santo, então cada estado está num momento aí de implementação, mas até em função da reforma, a gente acredita que vai virar uma obrigação nacional, por isso que a gente está se antecipando e criando essa solução, inclusive desconectado dos nossos principais ERPs. Não, perfeito, perfeito. São vários assuntos, né? O Brasil, ele é um caldeirão de coisas acontecendo. A gente sabe que planejamento dos nossos governos não é muito um forte. A gente acaba para as empresas tendo que se adaptar em tempo recorde, contar com parceiros e fornecedores, assim como a Praxio, para ajudar nessa transição, né? E eu acho que esse é um papel fundamental aí no dia a dia das empresas operadoras. O Emerson, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas eu queria perguntar se tem algum ponto específico, algo que você quer reforçar aí, pensando na Latibus, né? A gente solta esse vídeo aqui um pouquinho antes para o pessoal poder conhecer. Um último recado aí para o empresário, para o gestor que queira fazer uma visita lá para vocês. Não, legal, quero deixar esse convite aí mesmo, né, que nós estaremos lá no stand E32, se não me engano, né? E assim, a gente vai ficar muito feliz em receber os nossos clientes, os nossos amigos aí do segmento, parceiros, mesmo futuros clientes, né? Porque tem bastante gente que a gente está conversando aí, né, para trazer para ser cliente para isso aí. É sempre um grande prazer, é um momento importante aí para a gente conversar, trocar ideias, falar de futuro, né? Então, isso é muito legal. E assim, para o nosso stand, a gente preparou uma programação bem dinâmica lá, né? Que a gente vai poder apresentar esses produtos que eu falei, né? Que são os lançamentos. Então, a gente vai ter as apresentações, as demonstrações lá, a gente vai ter um espaço para network. Então, tem até algumas reuniões agendadas lá já com alguns clientes, com prospects dentro do nosso ambiente. Então, vai ser um prazer lá a gente poder receber todo mundo lá no nosso stand, né? E essa é uma excelente oportunidade aí, porque no final das contas, depois de pandemia, se a gente pensar, afastou muito, né? Todo mundo ficou cada um no seu canto, é só reunião remota, né? Então é legal a gente aproveitar esse evento presencial, esse grande evento, para a gente poder trocar essa ideia aí, né? E falar de futuro, falar de negócio, falar de oportunidade de ganhos aí, que a gente sabe que sempre que a gente conversa, mesmo com o cliente, porque às vezes o cliente ele tem o nosso sistema, mas a questão não é que tem o sistema, garante que usa bem o sistema, né? Garante que usa todos os recursos. Então, sempre tem oportunidade aí quando a gente bate papo. E aqui a gente está 24 horas pensando nisso, né? Então, a gente gosta muito de ouvir o cliente também, né? Porque a gente não sabe de tudo e a maioria das coisas que a gente faz são de insights de cliente, né? Que a gente acaba aproveitando e distribuindo isso aí para todos, né? Então é isso, o recado final veio nos visitar, vai ser um prazer, né, a gente poder trocar uma ideia lá, eu estou super à disposição. Emerson, eu agradeço demais o tempo, a disponibilidade de vocês, a receptividade da Praxis em participar conosco desse FETPESP Tech, né, um insight rápido aqui às vésperas. Eu sei que a agenda sua é bem complicada, então agradeço. A gente vai estar divulgando. Pessoal que está vendo esse vídeo aqui antes da Latibus, as informações estão aqui embaixo, referente à Praxis, os pontos de contato. Se você está vendo esse vídeo um pouquinho depois da Latibus também,
pode entrar em contato com o time comercial da Praxis, veja as soluções que eles têm à disposição para vocês. E a gente fica por aqui e nos encontramos com certeza lá no stand. Eu passo para tomar um café lá com vocês. Por favor, será um prazer. Muito obrigado, Anderson. Obrigado, Emerson. Até mais. Até uma próxima. Valeu, um abraço para todos.